sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. O capítulo é o de número 9. Nós vamos ler do versículo de número 27 em diante. Eu quero que você, por favor, preste muitíssima atenção para que nós possamos absorver o conteúdo de tudo aquilo que será ministrado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Diz o texto sagrado: e em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e Tiago, subiu ao monte a orar. E Marcos dá o detalhe que levou a sós no particular. E estando Jesus orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E Marcos acrescenta que era tão branca que nenhum lavandeiro da terra poderia deixar naquela cor. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. Algumas traduções está aí partida. Essa tradução, não sei porque que ela não colocou essa palavra, mas tem alguma tradução em que, se tiver partida, muito bom ter essa palavra. A qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Olha só que coisa. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma, o espírito aqui é demônio, toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de ter quebrantado. Meu Deus. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu no meio de vocês e vos sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Que palavra? As palavras da cruz, quando Moisés e Elias falavam com Jesus acerca da crucificação. Porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Obrigado, pode tomar assento. O ponto central deste texto, como de toda a Bíblia Sagrada, é Jesus Cristo. Como diz a Bíblia, dele, por ele, para ele são todas as coisas. O versículo 27, eu já vou ser bem pontual aqui, já ir direto ao texto. O versículo 27 diz que Jesus faz uma promessa para os seus discípulos. E a promessa é essa. Ele fala: alguns de vocês que estão aqui comigo, não irão morrer
sem ver o reino de Deus se manifestar com poder. Perceba só, logo depois que Jesus fala isso, 8 dias depois, Jesus então leva eles ao monte e se transfigura. Ou seja, a manifestação do reino com poder, ele está falando dele mesmo. Alguém poderia ter ouvido esta promessa e estar pensando, será daqui a muitos anos que Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino na terra. Só que você perceba que o texto é bem claro em dizer que logo depois de 8 dias é que a promessa se concretizou. Eu começo a entender alguma coisa aqui com essa primeira aplicação. Os discípulos aqui não poderiam imaginar que algum deles estavam para viver uma grande promessa em poucos dias. Veja, durante um período de 8 dias, alguns deles iam viver uma grande promessa. Parece que vocês não estão nem ouvindo o que eu estou falando. Eu estou dizendo, tem pessoa que não imagina, mas está a poucos dias de viver uma gigantesca promessa de Deus. Tem pessoas que estão aqui nesta casa de oração e não faz ideia que falta muito pouco para você viver uma grande promessa de Deus. Jesus, segundo ponto, Jesus antecipou aquilo que estava reservado para muitos dias adiante. Porque você sabe que Jesus, ele vem arrebatar a igreja e depois ele volta com a igreja lá na batalha, no final da batalha do Armagedon. Ele volta e estabelece o seu reino na terra. Então, na mente do povo aqui, desses irmãos, seria justamente nessa época. Então, demoraria, como já faz mais de 2000 anos, né, desta palavra. Então, vocês percebam aqui, na mentalidade deles, era algo que iria acontecer daqui a muito tempo. Mas Jesus, o que ele fez? E de fato, o reino de Deus vai se manifestar quando Jesus vai reinar sobre toda a terra ainda, aqui no seu reino milenar, ainda a gente não sabe quantos dias, quantos anos ainda falta para isso acontecer, ninguém sabe. Mas perceba só, era algo para muitos dias para frente. Só que Jesus, ele se transfigurou, como ele vai voltar para buscar a sua igreja e depois quando ele vai reinar aqui na terra. Então ele antecipou algo para os discípulos. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Deus é o dono do tempo, é o Senhor do tempo, e ele tem um poder de coisas na sua vida que, olha, ia demorar 30 anos para acontecer. Deus pode em poucos dias fazer. Vou falar de outro jeito, parece que vocês estão meio devagar para pegar hoje, hein? Veja só ficar um dia fora, você já fica assim, é? Tô brincando. Agora veja só, aleluia, meu Deus. Então algo que era para acontecer tantos anos para frente, Jesus em uma semana fez a obra. Às vezes tem pessoas que estão aqui, ia demorar às vezes 1 ano, ia demorar 10 anos para alguém da sua casa se converter. Jesus vai antecipar esse negócio. Às vezes ia demorar 30 anos para você pagar a tua casa e ter a casa própria. Eu estou profetizando coisa assim também, aleluia. Mas Deus pode em poucos dias fazer. Aleluia. Vamos lá. Eu quis aplicar, Deus me deu isso, eu quis aplicar ao seu coração. Mas agora veja, o texto diz no versículo 28, e aconteceu que quase 8 dias depois. Aqui o número 8 não está na Bíblia por estar. Você sabe que os evangelhos sinóticos, no caso Mateus e Marcos, diz 6 dias. Por quê? Cada um contou a partir de determinado momento. Só que quando na Bíblia especifica o número, é porque tem um propósito. Quando os evangelhos de Mateus e Marcos diz 6 dias, é que eles tinham um propósito, que eu não quero entrar no detalhe aqui. Mas eu quero ficar no que Lucas falou, 8 dias. Por que ele fala 8 dias? Esse número na Bíblia é um número muito importante. Porque o número da Bíblia, primeiro, é o número da ressurreição. O sábado, que número que é da semana? É o 7º dia. Então, se você for contar, o domingo é o quê? O 8º. Então, Jesus, ele ressuscitou no 8º dia.
É o número da ressurreição, ok? Está escrito isso no Evangelho de João, tá bom? E também o número 8, além de ser o número da ressurreição, o número 8 é o número da salvação e de um novo começo. Porque Deus salvou 8 almas no dia do dilúvio. E aí o que aconteceu? Quando acabou o dilúvio, a arca estava no pico da montanha, do Monte Ararat. E ali Deus mandou ele abrir a porta da arca. E o que aconteceu? Quando eles saíram, Deus abriu, né? Eles saíram. E a Bíblia diz que um novo tempo começou na vida daquela família. Glória seja dada ao nome do Senhor. O reino de Cristo é um novo começo. Quando Jesus está se revelando 8 dias em glória, ele estava dizendo: quando eu estabelecer o meu reino, vocês vão viver algo extraordinário, algo glorioso, algo novo, e que se estenderá, é claro, para a eternidade. Ok. Agora o texto diz que ele toma consigo Pedro, Tiago e João. E qual a finalidade de Cristo em levar eles? Era orar. E o que me chama a atenção é que em Marcos 9:2 diz, a passagem paralela a essa, que Jesus levou eles a sós, em particular. Primeiro ponto disso: a nossa espiritualidade não pode ser somente a espiritualidade do culto. O culto tem que ser o momento de derramar tudo que eu estou vivendo na intimidade. Eu vou repetir isso aqui. A nossa espiritualidade não pode ser a espiritualidade do culto, ou seja, eu só demonstro espiritualidade quando eu estou no culto. Quando eu estou em casa, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não louvo ao Senhor. Essa não é uma verdadeira espiritualidade. Na verdade, o culto é só o ápice do seu derramar diante de Deus. Você cultiva uma vida íntima com Deus. Quando chega no culto, é só a cereja do bolo. E aí você derrama tudo aquilo que você cultivou no particular. É por isso que o culto não começa aqui dentro. O culto começa no particular, sozinho com Jesus. Então o culto é lugar de derramar aquilo que nós adquirimos na intimidade com Deus. Deus vai te dar uma vida devocional forte. Opa! Eu não estou profetizando chave de carro. Eu estou falando coisa séria aqui, hein? Eu vou profetizar de novo. Deus vai te dar uma vida devocional forte. Uma vida devocional de qualidade. Sabe aquela coisa de qualidade? Porque imagine você desfrutar de um a sós com Jesus, de um particular com Jesus. Isso é coisa maravilhosa. E agora o texto diz que Jesus pega eles em particular, oh glória, e leva eles ao alto monte. Por quê? Para Jesus mostrar o que ele quer revelar, não pode ficar nesse nível, tem que subir, irmão. É tempo de viver uma nova realidade espiritual. Jesus está chamando pessoas para um particular aqui. Eu sou o primeiro a me candidatar para esse mistério. Eu vou perguntar e você responda se for sincero. Quem quer ter um particular com Jesus aqui? Aleluia, glória a Deus. Porque o que ele quer mostrar para você, o que ele quer revelar para você, o que ele quer manifestar sobre a sua vida da parte dele, não dá para ficar na parte de baixo. Deus está dizendo: aniquile essa vida rasa que tu estás vivendo. Rejeite essa vida rasa, só água no pezinho, não, sai disso. Só água no joelhinho, não, nem na cintura, e nem no ombro, né, já é alguma coisa, mas não, Deus quer que você vá nas águas profundas. Deus quer te mostrar coisas que você ainda não viu. Deus quer que você experimente coisas que você ainda não experimentou. Eu estou falando das coisas celestiais, gente. Deus quer mostrar, Jesus quer revelar para você algo dele que ainda você não provou. Oh meu Deus, eu estou acreditando tanto nisso. Porque eu falo, nessa caminhada, por exemplo, nessa caminhada aí, enfim, quantos anos você tem de caminhada com Deus? Pode ser você que está começando agora, ou você que tem vários anos. Imagine quantas experiências ao longo dessa vida você já teve com Deus. Puxa vida, só de lembrar aqui já dá até um calor no coração. Eu vi o senhor uma vez na tarde da bênção, confidenciando algumas experiências marcantes que o senhor teve com Deus. É maravilhoso, não é, ter experiência com Deus pessoal. Só que aqui, perceba só, esta é uma experiência totalmente marcante.
É uma experiência que vai marcar a história desses homens. E Jesus, ele tem prazer de se revelar para o seu povo. Ok? Eu vou repetir isso aqui. Jesus tem prazer de se revelar para o seu povo, de se manifestar para o seu povo. Eu creio nessas palavras. Agora o texto diz aí no versículo 29 que Jesus, estando orando, ele transfigurou-se a sua aparência do seu rosto. Imagine, o rosto dele ficou como o sol, né? Brilhando como o sol. E as suas vestes ficaram brancas resplandecentes, aquele branco luz, né? Como já diz o texto, resplandecendo. Primeira coisa aqui que eu aprendo desse ponto. Jesus está mostrando que antes da glória tem a cruz. Antes do céu tem um sofrimento. E outra coisa, que as dores dessa vida não podem apagar o fulgor da glória de Deus. Por que ele está mostrando a sua glória, o seu rosto resplandecendo, as suas vestes? Porque na cruz a face dele vai ficar desfigurada, melhor dizendo, desfigurada. Então Jesus já está mostrando para eles aquela glória maravilhosa, para eles entenderem o que? Não há céu sem sofrimento, não há glória sem cruz. Aleluia. Só que você tem que entender, nenhuma situação nesta vida pode ser maior com a glória revelada de Deus. A glória de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Glória a Deus. Perceba, quando o homem pecou, ele ficou deformado, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ali houve o homem ficou deformado, né, agora, de tal maneira que ele, além de estar deformado, ou seja, não anda mais como Deus anda, ou seja, de acordo com a sua santidade, de acordo com a sua sabedoria, de acordo com o seu amor, foi deformado. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram em Adão, né? E destituídos foram da glória de Deus. Você sabe que Adão e Eva, eles não vestiam, antes de pecar, eles não vestiam roupas como eu e você estamos vestindo. E por quê? Eles se vestiam da luz, da glória de Deus. Eles não se envergonhavam, porque eles eram vestidos com a luz da glória de Deus. Mas quando o homem pecou, apagou-se. Aquela vestimenta, perdeu-se o brilho, e agora estão vendo vergonha, porque onde tem pecado tem vergonha, entende? Por que as pessoas são envergonhadas? Por causa do pecado. O pecado é a vergonha. Agora, quando Jesus, veja, o rosto e as vestes. Sabe o que Jesus estava pré-anunciando aqui para os seus discípulos? Eu vou restaurar a minha imagem em vocês. Oh, glória. E eu vou restaurar a minha glória. A glória que foi perdida no Éden, eu vou restaurar a minha glória sobre a vossa vida. Hoje somos filhos de Deus, disse João, 1 João 3,2. Hoje somos filhos de Deus. E não sabemos o que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, veremos como Ele é. Veremos Ele como que Ele é. E seremos semelhantes a Ele. Então Jesus está pré-anunciando o que vai acontecer conosco. Toda a deformidade que o pecado trouxe, vai ser apagado pela perfeição de Cristo da nossa vida. E toda mancha e mazela de trevas da nossa vida vai dar lugar para a luz divina. Você vai ser vestido com a luz de Cristo. Glória a Deus. Agora o texto diz no verso 30 e 31 que naquele episódio maravilhoso, veja, Jesus ali se transfigurou, está em glória, e agora aparecem nessa reunião, né, nesse momento de oração, aparecem dois personagens, aparece Moisés e Elias, e o texto diz, eles aparecem com glória e falavam da sua partida. Aqui partida, ou que no caso nessa tradução no versículo 31 está morte, a palavra aqui é exodos, que é justamente êxodo. Quando ele está falando do seu êxodo, olha só que coisa tremenda. Quando fala êxodo, você lembra do que do povo de Israel? Então, olha só, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Olha só, ele está dizendo que a morte é algo para se cumprir. Então a morte na vida de Cristo não é uma fatalidade. Olha só, a morte só cumpre um propósito.
Que coisa maravilhosa! Então entenda uma coisa, oh meu Deus, para Cristo a morte não é uma fatalidade, mas é o plano eterno de Deus em execução. A cruz nunca foi um erro, a cruz nunca foi um acaso, a cruz era plano, propósito de Deus para nos salvar. Ok? Então a morte de Cristo não é, foi pego de surpresa e agora. Não, filho, aquilo lá já estava tudo programado desde a eternidade. Deus já tinha programado tudo. Outra coisa, então a morte de Cristo marca a nossa redenção. Por quê? Lá no Antigo Testamento, para acontecer o êxodo, a saída do povo de Israel, o cordeiro teve que morrer, passava-se o sangue na verga da porta, e o povo foi liberto da escravidão do Egito, das garras de Faraó. Mas para que eu e você fôssemos libertos deste mundo, libertos das garras de Satanás e seus demônios, o cordeiro de Deus foi sacrificado no madeiro. Aleluia, glória a Deus. Diga bem forte com uma das mãos levantadas: eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Se tu é liberto, adore a Deus por esta palavra. O Egito não te prende mais, o mundo não te prende mais, o pecado não te escraviza mais, os vícios não te escravizam. Tu é liberto pelo sangue do Cordeiro. Aconteceu a libertação. Outra coisa, Moisés e Elias falam do quê? É a lei e os profetas que apontam para Cristo. Moisés representa a lei e Elias é a representação de todos os profetas. Em outras palavras, está falando do Antigo Testamento, porque toda a Bíblia aponta para a pessoa de Jesus. Tanto a lei, tanto os profetas, todos exaltam um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E outra coisa, Moisés aqui representa, escute só isso aqui que lindo, porque quando vem Moisés e quando vem Elias, por exemplo, Moisés morreu, mas está na glória. Elias não morreu, subiu arrebatado. E agora tem Pedro, Tiago e João. Olha só que cena linda que Jesus está ensinando aqui. Jesus está ensinando o quê? Quando ele voltar, os que morreram ressuscitarão. Os que estiverem vivos vão ser arrebatados. E quem ficar os discípulos aqui representa o remanescente de Israel, que vai se converter no meio da tribulação e vai entrar no reino de Cristo. E nós reinaremos com o Senhor 1000 anos aqui na terra. Esse é um dos significados aqui, viu? Agora o texto diz, isso aqui, irmão, é coisa tremenda. No versículo 32 e 33, o texto diz que os discípulos estavam carregados de sono. E aí depois eles despertam e vem a glória de Jesus. Agora, entenda uma coisa, os discípulos, eles dormiam direto na oração. Não foi? No Getsemane, o que eles faziam? Era para orar, estava dormindo. Agora imagine um culto que Jesus está resplandecendo a face, a veste está resplandecendo, e eles estão fazendo o quê? Oh meu Deus, que vida espiritual é essa, irmão? A glória está descendo, o poder está caindo, está manifestando o céu na terra, e eles estão o quê? Irmão, que tem gente dormindo não é brincadeira não. Existem pessoas que para ele, eu já acostumou, ele vê línguas estranhas, ele está acostumado. Esses dias, né, Deus nos deu a oportunidade de participar de um culto. Eu não estou falando de quinta que aconteceu aqui, não. Eu participei de um culto. E ali Deus manifestou a interpretação, línguas e interpretação. Menino que estava lá, depois no final do culto, chegou e falou: olha, eu estou assim maravilhado. E ele estava de fato glorificando muito a Deus. Ele falou: desde que eu sou crente, eu nunca vi uma manifestação dessa. E estava impactado com aquilo. Então tem pessoas hoje que vê essas coisas, parece que é coisa normal, parece que é uma coisa inventada, parece, irmão, se essas coisas não te deixam maravilhado, você está a ponto de estar caído, viu? Se essas coisas não te emocionam mais, se isso não chama mais a tua atenção, irmão, Deus está manifestando a glória e tem gente, que legal. Esses dias mesmo, o pastor aqui no culto, a pedra no rim saiu. Você acha que isso é normal, irmão? Outro dia, outro liberto, outro dia, outro batizado com o Espírito Santo. Irmão, se isso não for a glória de Deus, é o quê? Fala para mim.
Ou você está achando que Jesus agora ele vai descer todo o culto, vai mostrar o rosto dele e a veste dele aqui? A glória de Deus hoje é assim que se manifesta, meu filho. É claro que ele pode dar uma revelação especial aqui se ele quiser, claro. Mas hoje a glória de Deus é manifesta assim, aleluia. Nas manifestações espirituais, no grande derramamento do Espírito Santo no meio da igreja. Olha lá. Como que pode ter Deus manifestando, Cristo se manifestando e tem gente dormindo? Oh, meu Deus, me ajuda aí. Tem gente que aqui no nosso meio, você está enfrentando dificuldade para orar. Você a hora dorme no joelho. Tem vezes que devido ao cansaço, trabalho, né, diário, você pega para orar, não tem problema dormir no colo do pai. Como diz aí o pregador, Deus não vai achar ruim o filho dormir no colo. Mas todo dia dormir também, aí não dá, né? Aí tem que... escuta isso aqui, eu estava no monte, eu não vou falar o nome do irmão, quem sabe ele vai ouvir essa mensagem, mas faz muitos anos. Aí a gente ia no monte, irmão, todo dia no monte ele roncava, todo dia, a gente ia orar, aí uma vez, veio do trabalho, subir monte, não é fácil, aí uma vez tudo bem. Aí o pastor João teve uma hora, chegou e falou para ele: ô filho, você não está fazendo sacrifício de tolo não, meu? Que você todo dia está dormindo, você não ora? Então a gente tem que analisar esse negócio aí, entende? Tem situação que eu estou dizendo, normal, acontece. Eu mesmo na oração aqui, nesses anos todos aqui, eu já dei umas cochiladas nervosas. Já dei umas dormidas no colo do pai direto. Mano, daqui a pouco eu acordo, eu te abençoo, Jesus, eu te abençoo. Meu Deus, estou tão poderoso que estou até abençoando Jesus. Acontece isso. Mas aqui, voltando, aleluia. Ô irmão, na hora do Getsêmani, que era para eles guerrear, está dormindo. O culto aqui pegando a glória manifesta, eles estão dormindo. Ô Jesus, Jesus me deu esta revelação. Ele está tirando toda a sonolência para orar. Olha lá, hein? Você tem que estar acordado até para receber esta palavra profética. Deus vai desenrolar o mistério da oração na sua vida. Todo bloqueio na tua mente, para que você não consiga orar. Toda fadiga no teu corpo, que cai agora no poder desta palavra. Quem recebe dando glória a Deus? Você vai orar, você vai colocar ali na presença e vai fluir. Olha Deus tirando o bloqueio da oração. Esse peso que você vinha sentindo, Deus está quebrando nesta noite, tá? E aí eu digo agora, como pode alguém, dormir diante da presença de Cristo manifesta assim, meu Deus? Isso mostra, por que eles dormiram no meio daquela glória? Isso mostra que nós precisamos ser transformados. Nós precisamos de transformação e precisamos reconhecer que precisamos dessa transformação. E outra coisa, ali o texto diz, irmão, como eu já disse, a glória estava ali o tempo todo. O tempo todo a glória estava ali. Só que olha no versículo aí de número 32, veja aí, ó. Carregaram de sono e quando despertaram, viram a sua glória. A glória estava ali o tempo todo. Mas quando é que eles conseguiram ver a glória? Quando acordaram, olha lá, despertou, viu a glória. Perceba, eles estavam no culto, o culto estava cheio de glória, mas não estavam vendo. Mas depois que despertaram, começaram a ver aquela glória. Efésios 5,14, como diz as Escrituras: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Isaías 61, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor já vai nascendo sobre ti. Alebácia caia, há uma glória de Deus nascendo sobre ti, há uma glória de Deus sendo manifesta no teu ser. Há uma glória de Deus. Aí, olha o erro que eles cometem. A pessoa que está na sonolência espiritual é um problema. Olha o erro gritante que eles cometeram. Porque eles estão vendo Moisés. Imagine você ver Moisés, irmão. É coisa boa, não é? Ô irmão, quem que não queria trocar umas ideias com Moisés? Fala aquele mistério da vara que você tocou lá e...
Como foi aquela passada no mar? Como foi jogar a vara e a vara virar serpente? Como foi ficar 40 dias e 40 noites só recebendo as revelações? Como foi a tua face brilhar da glória dele? Ia perguntar um montão de coisa para ele. E Elias? Colocou a mão no morto, o morto reviveu, orou, fogo desceu. Já pensou? Aí eles pegam, eu estou falando desses dois, pessoas importantes, dois ícones, dois vultos, né, no Antigo Testamento. E agora, mas quem estava lá, não era simplesmente nenhum profeta. Quem estava lá, não era simplesmente um operador de milagre. Quem estava do lado daqueles dois profetas ali, era o Criador, o Verbo, o autor da vida. E aí, olha o que Pedro me faz. Senhor, é bom estarmos aqui. Deixa eu fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Sabe o que Pedro fez? Ele colocou em pé de igualdade Jesus com os outros dois. Na hora a voz do céu bradou. Que besteira é essa que você está fazendo? A mesma honra que você está dando para Moisés e para Elias, está em pé de igualdade com Jesus? Não pode. Jesus é inigualável, Jesus é incomparável. Ninguém pode ser igualado e nem comparado ao Senhor Jesus. Tem gente que está dando honra igual para o seu trabalho. Tem gente que está dando honra igual até mesmo para o seu parceiro, para os seus filhos. Tem gente que está dizendo, sem esse aqui eu morro, sem esse aqui eu não vivo. E onde está Jesus nesse negócio? Ele é único, Ele é único, Ele é único. Só se Ele é único na sua vida. Levante essas duas mãos e adore a Deus por esta palavra. Anacanda lá para subderefaço. Machere mecando rabaia. Que negócio que é esse de dar a mesma honra que dá para Elias e Moisés para Jesus? Vai ser lindo ver Abraão, ver o Isaac. Vai ser gostoso demais. Tá toda a família. Tá aí você lá, vai ser tremendo. Hoje nós estamos dando uns glória aqui. Já pensou quando nós estiver todos juntos? Eu vou olhar para você, você vai olhar para mim, a gente vai dizer, valeu a pena, hein? Quem tem essa esperança de estar com Cristo na glória e desfrutar desta vida eterna com Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas pelo amor de Deus, tem gente que está dando a mesma honra que dá para coisas, para pessoas, ou seja, está colocando em pé de igualdade. Irmão, não pode ter pé de igualdade. É o que eu estou dizendo, Jesus, Ele é único. Ele é único na nossa vida. Oh, meu Deus do céu. Deus seja louvado. Agora o verso 34, vamos lá. O verso 34. E dizendo ele isso, veio uma nuvem. Olha quanta coisa está acontecendo. Olha os milagres que Deus está fazendo nesse culto. Primeiro milagre, Jesus se transfigurou. Porque Ele é Deus, o corpo estava envelopando a glória. Ele pegou e se desenrolou ali. Irmão, que coisa que é essa? Segundo milagre, Elias e Moisés descer com glória na terra. É segundo. E terceiro milagre, qual que é o terceiro milagre? Esse aqui, ó. O texto diz que a nuvem baixou. A nuvem cobriu, é como se a nuvem envolvesse eles no manto. Lembra quando Deus desceu no Sinai? O que Deus falou para Moisés? Entra para debaixo dessa nuvem, para dentro dessa nuvem, porque essa nuvem tem o sentido que de um mistério da glória de Deus ali sendo revelada. Agora escute, essa nuvem fala da glória de Deus presente na vida do seu povo, é a sua própria presença. Em Êxodo 40, 34, quando o tabernáculo ficou pronto, Deus falou o quê? Eu quero que você construa, levante o tabernáculo, para quê? Para que eu habite no meio do meu povo. E quando o tabernáculo foi erigido, a Bíblia diz que a nuvem baixou. Lembra daquele episódio quando o templo foi inaugurado? 1 Reis 8, 10 e 11, a referência. O texto diz que Salomão ora. Quando ele ora, baixou a nuvem. E quando baixa a nuvem, a Bíblia diz, nem os sacerdotes conseguiam ficar de pé, por causa da glória de Deus que era manifesta naquele lugar.
Como é que Deus aparecia para o povo de Israel? Através da Arca da Aliança, no dia do Yom Kippur, melhor dizendo, dia do perdão. O que acontecia? Estava lá a Arca da Aliança, o sumo sacerdote entrava com o seu incensário, aquele lugar enchia de fumaça, e aí ele aspergia o sangue na tampa do propiciatório, que falava do favor de Deus, do perdão de Deus sobre nós, e aí aquela nuvem cobrindo todo ali, e o texto diz que a voz de Deus saía do meio da nuvem. Quando essa nuvem baixou, escute o que eu estou dizendo. Olha lá, tem Jesus se manifestando, se transfigurando, tem Moisés e Elias com glória, e agora tem a nuvem. Sabe o que Deus está dizendo? Eu trouxe o culto para a terra. Eu não levei eles para cima, eu trouxe o culto para a terra. Quem quer viver um culto desse aí? Que culto desse? Aleluia, Deus vai fazer isso aí na nossa vida aqui. Aleluia. Já pensou? E aí agora o pai está dizendo, esse aí é a Arca da Aliança. É ele que é a presença manifesta, ele que é a glória manifesta. E agora outra coisa que aconteceu nesse manto, versículo 35. Oh, gente do céu, se tu não reagires aí, oh meu Deus, vocês entregaram tudo ontem e não deixaram nada hoje. Oh meu Deus, como que vocês podem fazer isso comigo, gente? Olha o que o texto diz. Oh meu Pai. Agora o texto diz, a voz veio, a voz agora celestial. O quarto milagre, qual que é o quarto milagre? A voz do Pai audível, como eu estou falando aqui, ó. O Pai bradou, este aí, imagine a tonalidade da voz. Como que deve ser a tonalidade da voz? Deve ser estrondosa, ao mesmo tempo macia, meu Deus do céu. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Imagina, fico tentando imaginar aquele vozeirão, mas só que eu vou falar um pouco da voz de Deus. Eu até quero que você acompanhe, mas eu vou citar bem rápido. Quando o primeiro texto diz ali, né? A ele ouvi, que o texto diz, ó, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Sabe o que o pai estava dizendo? O meu filho, ele é digno de toda admiração, ele é digno de toda atenção, ele é digno de todo o senhorio, ele é digno de toda a honra, ele é digno de toda a glória, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos podem admirar a Jesus nesta noite, magnificá-lo, exaltá-lo, honrá-lo? Adore a Jesus que está no nosso meio, igreja do Senhor. Ah, Jesus, cada dia mais te amando, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. E agora, segundo motivo, por que Deus bradou ali a voz, veio a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque a voz do Senhor, ela é majestosa. Eu vou falar 7 coisas sobre a voz de Deus aqui, somente baseada, é claro, no Salmo 29, a partir do verso 3. Vem rápido comigo, meu lindo. Olha só, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Primeira coisa que a voz de Deus faz, Salmo 29, 3. A voz do Senhor se ouve sobre as águas. O que é as águas? As águas falam das nações, as águas falam das multidões. Quando a Bíblia diz que a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o que está dizendo? Que a voz de autoridade, de comando do Senhor está acima dos países, está acima dos governos, está acima dos reinos, está acima de todos os homens da terra. É por isso que Moisés chegou lá no Egito e falou: liberte o meu povo. Mas quem que mandou libertar? O Eu Sou está mandando, porque a voz dele é maior que a tua, Faraó. Ah, você não pegou? Aleluia! Satanás não vai prender nada que é teu, não vai prender a tua família, porque a voz é autoridade. Aleluia! Não vai prender nada que é teu.
A voz do Senhor se ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. Ele troveja. Imagine a voz do Pai trovejando. Imagine quando o Pai fala. Imagine quando Ele declara. Quando Ele declara, Satanás tem que obedecer. Principados tem que obedecer. Potestade tem que obedecer. Hostes espirituais da maldade tem que obedecer. Se o Pai bradar nesta noite, quem está fora vai voltar, quem está caído vai ficar de pé. Essa voz é, verso 4, olha só o que a voz é mais. Olha, se tu não reagir, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. O que é poderosa? Capacidade de fazer. Agora eu digo para você, há alguma restrição quando Deus fala? Alguém pode deter o que Deus fala? Porque a Bíblia diz em Isaías 14, 27, determinando o Senhor quem validará, estendendo a sua mão, quem fará essa mão retroceder. A voz de Deus é poderosa. É por isso que as almas vão ouvindo a voz de Deus, vão sendo libertas, vão sendo transformadas, vão sendo libertas e alcançadas, porque essa voz é poderosa, é poderosa. Ouça a voz do Deus que troveja nesta casa com a força da palavra. Oh meu Deus, olha isso aí, ó. O verso 7, olha o que mais que a voz faz. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Agora entendes por que Misael, Ananias e Azarias não puderam ser queimados? Porque, olha, se tu não reagires aí, quando eles foram jogados, Deus só falou assim, fogo, nem trisca neles. Vocês não chegam nem perto deles. Por quê? A voz do Senhor separa as lábias. Sabe o que é isso aqui? O que é fogo? Fogo é provação. Deus muitas vezes fala, ó, o filho, nossa, muitas vezes está no processo. Aí Deus pega e fala assim para aquela prova, ó, você não vai derrubar ele, viu? Você não vai derrotar ele. Está até passando pelo processo, mas eu estou com ele. Você pode até ter entrado na fornalha, mas vai sair dela intacto. Porque a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Só vou falar mais dois, vocês estão muito desanimados. Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Irmão, o que significa tremer? Tremer, lembra quando Paulo e Silas estavam presos? Tremeu, não tremeu? Por quê? Significa que Deus vai agir. Então a voz do Senhor age no deserto. Aleluia! Vai ter provisão nesse deserto, vai ter socorro nesse deserto, vai ter nuvem nesse deserto, vai ter coluna de fogo nesse deserto. E último. Verso 9. Oh meu Deus. A voz do Senhor faz parir as cervas e desnuda as brenhas. Duas coisas que a voz faz. Antes de concluir, olha só. A voz do Senhor faz parir. Você sabe que esse animal tem uma dificuldade tremenda. Está lá, está pronto para... E vai, e faz força. Quero ver parir. Quantas vezes você está entalado com a benção gerada? E não gera a salvação do marido, a salvação do filho. Você fala, meu Deus, eu estou orando, eu estou consagrando, parece que não vai, os negócios não estão... Aí fica nesse impasse. Mas quando Deus fala, aquilo que parece que está entalado para gerar, Ele traz a existência. O que mais? A voz do Senhor desnuda as brenhas. O que é brenha? É um lugar todo emaranhado que não dá passagem. Olha o que Deus faz. A voz do Senhor vai abrindo passagem. Vai abrindo passagem. Deus fala, abre o caminho e você vai. Vai seguindo a voz que bradou na sua vida. E aí, diante de toda a manifestação da voz de Deus, o que cada um faz no templo? Cada um no templo diz glória! Amém. Vamos lá. Voltando. Eu dei uma aplicação até maior aqui. Verso 37 a 42, agora...
Os discípulos, pensa, ficaram um dia naquela glória, e eles estão lá, Jesus transfigurado, Moisés e Elias com glória, a nuvem baixou, a voz do Pai bradou. Estão descendo do monte. Por quê? Porque a vida não se resume só nas alturas, viu, filho? Nós subimos para o monte para se revestir de poder, mas tem que descer porque tem gente sofrendo. Nós subimos no monte para recompor as baterias espirituais. Por quê? Porque depois nós temos que usar o que recebemos no monte. Ok? Olha a unção missionária aí, hein? Agora, Jesus desce do monte, ficou os nove discípulos ficou na parte de baixo. E aí o que diz o texto? O texto diz assim, que eles ficaram debatendo com os escribas. Aí ficaram debatendo com os escribas. Não estavam jejuando, não estavam orando, não estavam desfrutando da intimidade com Jesus. Quando chegou o problema, o que aconteceu? Apanharam do problema. E o problema tem nome, era um demônio que estava tomando a vida de um menino. E aí eles vão, sai no nome de Jesus. O demônio fala, saio nada. Saio não. É, demônio bravo aquele. Sai. Não ora, não jejua, não lê Bíblia. Vai sair que jeito? Não tem intimidade com Deus. Vai sair. Aí tem gente que não sabe porque fica tanto tempo no mesmo problema e nunca sai dele. Porque veja, quando Jesus desceu do monte, ele demorou para resolver o problema? Não, mas por que não demorou? Porque ele estava em oração. E quando você investe tempo em oração, você não perde tempo com o inimigo. Eu vou repetir essa sentença, hein? Quando você investe, você não viu que eu não falei perde tempo ou gasta tempo? Eu estou falando, olha lá as palavras. Quando você investe tempo em oração, você não vai perder tempo com o inimigo. Por quê? O Pedro, Tiago e João estavam orando com Jesus. E quem que desceu para resolver o problema? Foi o próprio Jesus. Porque quando você ora, não é você que faz, é o Senhor que vai fazer por você. E eu estou profetizando agora mesmo, aleluia, tem coisas que você vai sair para resolver. Jesus já foi lá, pôs a mão, já repreendeu aquele espírito imundo, já tirou aquele bloqueio, já tirou aquele obstáculo, aleluia. A assinatura vai sair, o problema vai sair, a causa vai ser resolvida, a porta vai se abrir. Eita! Agora, perceba só, irmão, Jesus é tremendo isso aqui. Jesus pegou, mas deu uma dura, hein? Olha o que ele falou, geração incrédula e perversa. Jesus ficou bravo porque eles não tiveram capacidade espiritual para resolver aquilo. Você sabia que hoje Jesus continua irado com muitos que não têm autoridade de Deus? Eu estou falando de modo geral, da igreja. Jesus conta comigo. Quando ele está dando uma dura, por quê? Porque é ele que dá poder, é ele que dá autoridade. Então nós temos a responsabilidade do quê? De buscar em Deus para poder servir os necessitados. E aí fica discutindo com o que não deve ser discutido, fica perdendo tempo com o que não deve perder tempo, e aí quando é para resolver o problema, não resolve coisa nenhuma. Aí Jesus pega e já dá essa lapada, como está dando em todos nós aqui. Vamos parar de assistir menos filme. Vamos orar um pouquinho mais, não vamos não? Eu não estou censurando não, tá? É só questão da palavra mesmo. Não é que eu não tenho nada para pregar não, estou dando tempo para você pensar aí. Jesus, ele falou o quê? Vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Mas virá sobre vós o poder do Espírito, e vocês vão ser testemunhas. Deus quer derramar poder. Deus quer nos encher de poder. Lucas 10:19. E eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e dano algum vos fará. Recebe poder, recebe autoridade para resolver questões, para repreender demônios. Recebe poder e autoridade para fazer o que Deus te chamou para fazer, que é ganhar almas. Escute, vai aqui uma lição também, antes de a gente encerrar esta mensagem.
o Jesus pergunta para o pai do menino, há quanto tempo, nos outros evangelhos, há quanto tempo que esse menino está dessa maneira? Ele falou, desde muito pequenininho, desde criança. Irmão, você já viu criança endemoniada? Isso aqui é sério que eu vou falar aqui, hein? Porque aqui o texto está dizendo, desde a sua infância. Aqui o problema dele, o texto está mostrando que é espiritual, não é um problema mental, como existem pessoas que têm, não é um problema, entende? Do físico que a pessoa tem, é um problema espiritual, está declarado no texto, tá certo? Porque nem todo problema dessa questão é problema de possessão, mas o caso aqui é. Agora entenda uma coisa aqui, Jesus estava dizendo, perguntando, há quanto tempo que esse seu filho sofre com isso? Ele falou, desde pequeno. Aí eu pergunto, como que pode uma criança ficar endemoniada? Cuidado com o que essas crianças estão assistindo. Quantas mensagens subliminares não tem? Esse dia eu vi um dos meus filhos colocando na TV lá, olha a palavra que veio, ratimbum, bum, bum, bum. Eu falei, filha, isso não está certo, filha. Você vai assistir isso? Eu falei, você sabe o que significa? E ela fala, é a maldição. Eu falei, e você está assistindo por quê? Ainda é sincera ainda, né? Ainda é sincera. Criança é terrível, né? Eu falei, não, Fel, eu já entende? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes tem joguinho, eu já vi aí criança alterando por causa de certo jogo que está jogando, aquele jogo violento. É pecado na criança jogar videogame? Não. Mas veja se ele está ficando muito tempo, se está viciando. Você tem que ver, porque querendo ou não, está mexendo, o inimigo está arrumando uma porta para entrar aí. Deus está falando aqui. Aleluia. Já libera uma bênção sobre a vida das crianças agora. As nossas crianças, ali, tantas que estão aqui no templo, como as que estão aqui, são morada do Espírito Santo, são casa de Deus. Deus está derramando um manto sobre as crianças. Olha aqui, com a mão levantada. Deus está repreendendo toda seta maligna contra as crianças. O inimigo está investindo pesado. O baço, pedeplove, da caçubre, comanácia. Às vezes é coisa que comer. Esses dias aí, negócio de Cosme e Damião. Olha lá, esse negócio é sério. Mas Deus é maior. Senhor, que seja repreendido toda obra das trevas. Escute, Deus está usando a minha boca aqui. Esse negócio do Cosme e Damião já passou ou está... Essa semana, escute o que eu vou falar, isso aqui é alerta, Deus está me usando, eu sei que Deus está me usando. Uma vez, pastor Júlio, eu participei, eu não era crente, é sábado agora, né? Olha lá, Deus está me usando aqui, tá vendo? Eu participei, e olha isso aqui, que coisa séria. A minha família não era crente, nem imaginava, e estava lá um vizinho, morava em Osasco, tinha um vizinho, ele promoveu o maior festão, e nós tudo criança, na época eu tinha uns 7 anos, e eu lembro disso. Eu lembro por quê? Porque eu falava, vai que tonto. Por quê? Porque ele dava doce, mas dava doce. E nós, criança, comia. Ele dava e a gente se alegrava. Meu Deus, só Deus para guardar, irmão. Aí chegou a hora, eles começaram a descer o batuque. Hoje eu entendo, mas ficou gravado na minha memória. Aí o batuque tocando, daqui a pouco descia o Exu Mirim. E aí ele pegava o bolo, por isso que eu falava, vai que tonto. E ele ficava lambuzando a cara e se jogando. Ele fala, gagu gadá, ele ficava fazendo isso, dava chupeta na boca dele, uma mão de 40, 50 anos, meu. Vocês não brincam não, gente, o negócio é sério. Ei, eu estou falando é coisa sério. E o bicho descendo no homem, e nós lá, as crianças, oh meu Deus, se não era Deus, era Deus guardando ali, já tinha uma obra, senão tá, entende? E aí você não entende porque a criança fica rebelde, porque a criança fica brava. Eu já vi situação. Eu já vi uma situação aí, disse, estava lá um rapazinho, moço, homem, aí de repente ele foi fazer um negócio como se fosse uma mulher, aí a pessoa de Deus, eu te repreendo, Espírito, em nome de Jesus, ele já tomou a postura de homem na hora, aleluia, Deus está guardando a mente, o coração das nossas crianças nessa noite. Aleluia, nós vamos levantar um clamor aqui agora.
porque o poder de Deus vai pairar aqui neste local. E soube como sou. Elebacanda, labaxonde, comarai. Todo levante contra as crianças, cai agora no poder do Espírito Santo. Guarda, Senhor, guarda os nossos filhos em nome de Jesus. Guarda, guarda, guarda. Promance dereplove de gevas. Cona race canto rebia face. Por favor, olha, eu tenho que fazer o que Deus está me mandando. Olha, meu Deus. É que eu poderia fazer isso no final, mas Deus falou que eu vou fazer agora. Enquanto eu vou terminando, eu quero todas as crianças aqui, mais rápido. Enquanto eu vou terminando, vai trazendo aqui. Deus tem um mistério aqui, hein? Baixou o mistério aqui, baixou. Deraça. Todas crianças. Aqui, eu quero aqui. Criança, as crianças. Não, esses aqui não. Esses aqui já estão adultinhos, né? É dessas idades aqui. Esses aqui já estão pau na moleira já. Já dá. Venha, pode subir aqui, meu bem. Aqui no. Escute, vamos lá enquanto eles estão vindo, presta atenção. Eu sei que Deus está me usando para uma libertação aqui. Coisas que foram semeadas na vida. Olha lá, Deus está fazendo a obra aqui, hein, nas crianças aqui. Amém, meu bem. Agora escute, para encerrar aqui a mensagem, coloque o versículo 44, enquanto as crianças estão vindo, rápido, eu vou ministrar, coisa de Deus aqui. Agora olha o que Jesus falou, vai prestar atenção aqui, deixa eles virem, tá? Eu estou só seguindo uma orientação de Deus, eu poderia fazer isso no final do culto, que seria o viável, mas eu tenho que ser sensível à voz do Espírito Santo. Aleluia. E eu já vou ministrar aqui, dizer algo para os pais. O meu Deus, escute, Deus tem colocado essa palavra na minha boca. O meu Deus cura do déficit de atenção. O meu Deus cura do autismo. O meu Deus cura. Ó, escute o que eu estou falando. Esse Deus, se Ele quiser, Ele cura. Ele cura síndrome de Down, de qualquer enfermidade. Esse Deus cura. Olha, está descendo um manto de mistério aqui. As dificuldades que essas crianças têm de aprender na escola vai cair por terra hoje aqui. Debaixo bicovas nubre canto da baixeia. Debaixo monte covas nai. Há uma glória de Deus, há uma nuvem aqui. E enquanto eles estão terminando de chegar, escute. Jesus falou: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Que palavra? A palavra da cruz. Sabe, presta atenção aqui, sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para os discípulos: enquanto vocês não entenderem a cruz, vocês não vão entender a minha transfiguração. Enquanto vocês não entenderem a cruz, vocês não vão entender Moisés e Elias com glória. Enquanto vocês não entenderem a cruz, não vão entender a nuvem baixando, o céu descendo. Enquanto vocês não entenderem a cruz, não vão discernir a minha voz. Sabe o que Deus está dizendo? A vida só começa depois que você recebe a mensagem da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o poder de Deus que liberta o homem. Se nós não nos rendemos pela fé ao Cristo que morreu e ressuscitou, de nada vale na nossa vida, amém? Já estão todos aqui, meu Deus. Hã? Não, de pé mesmo, amém, querido, glória a Deus. Essa ministração de oração, espera só até ela acabar, depois vocês podem cortar aí a mensagem, porque vai alcançar outras pessoas, glória a Deus. Eu quero pedir, por favor. Oi? Que venha. A igreja, por favor, fique de pé. Aleluia. Eu creio no poder do meu Deus. Debaixo bidiocova, sobre canto da baixeia. Terá comonte que vor que assaio. Oh, canarrassúria. Perimicosse a candarapia fai. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que a igreja ore comigo aqui com muita fé agora. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Olha, quem é aqui, escute. Quantas crianças já foram, ó, Deus está falando. Tem pessoas, escute, não sabia, mas era os familiares, não sabia, né, não tinham contato com o evangelho. Pessoas que eram da macumba, do feitiço, e consagraram os filhos desde a barriga. Consagraram, ministrar. Às vezes o pai é crente e a mãe não é, ou vice-versa. Aí a pessoa que não é crente pega e consagra o filho. Uma vez conta-se um pastor, nesse caso aí,
pastor conta dizendo, um dos cônjuges que não era crente, né? A pessoa se converteu no meio do caminho. Aí sabe o que fez? Levou a criança de 3 anos e consagrou ele na macumba. 3 anos de idade. E a criança vivia se manifestando. Com 3 anos de idade, irmão, manifestando demônio. Rolava que nem uma cobra no chão. E ali, o pastor pegou e declarou o nome de Jesus. Aquela criança foi liberta. E passou a ser consagrada a Jesus Cristo de Nazaré. Tá? Há pessoas que estão aqui no nosso meio que já passou por esse processo aí. E hoje Deus te libertou. Agora eu peço a toda a igreja, levante as mãos agora. E vocês, as crianças, fechem o olhinho e pensem em Jesus agora, tá bom, meus amores? Deus Altíssimo, eu quero levantar um clamor com toda a igreja agora. Esta palavra foi uma palavra profética para o rebanho, mas também de forma específica para a vida das crianças. E eu quero, na autoridade e no poder do nome de Jesus, toda a investida de Satanás contra as crianças, todo espírito imundo que trabalha contra elas, ó Deus, esse espírito de Moloque, sim, que continua rondando, porque em todas as épocas, ó Pai, como o Faraó tentou matar as crianças, Herodes tentou matar as crianças, em nome de Jesus nós repreendemos agora e pedimos que o Senhor venha com assunção sobre a vida deles, e assim como o Senhor trabalhou na vida de Daniel e seus amigos, que eles eram 10 vezes mais capacitados, eles eram habilitados em toda a ciência, nós pedimos que seja ministrado, tira o bloqueio nessa mente agora, tira esse bloqueio, Senhor, que impede dos teus filhos raciocinarem, impedem eles de fluir na escola, nos estudos, cai agora, bloqueio da mente, cai agora, toda deficiência mental, qualquer que seja, que cai agora em nome de Jesus. Deus, tu sabes que eu não conheço o nome de todas as deficiências, mas tu sabes, ó Deus, e eu te peço agora, libera a sua unção poderosa, libera o teu poder glorioso, e seja repreendido toda ação do maligno, guarda a mente deles, o coração deles, ó Deus, e ministra uma bênção especial sobre a vida dos teus pequeninos, em nome de Jesus. Repreende todo espírito de rebeldia, repreende agora toda desobediência, ó Pai, e que eles tenham força para obedecer, para fazer a tua vontade, que todo espírito de perturbação, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, cobre os teus filhos com teu sangue, que a partir desta noite, desta palavra, algo diferente venha acontecer com eles, eles possam começar a desenvolver uma vida espiritual, buscar o Senhor, ler a palavra, orar, sem que os pais peçam, que o coração deles se voltem para a presença do Senhor. Seja agora o teu poder manifesto sobre eles, guarda eles desse mundo vil, maligno, meu Pai, e opera na vida dessas crianças, conforme a palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor Jesus pegou aquela criança, abençoou, libertou e entregou para o Pai são e salvo. Eu peço aqui agora que o Senhor venha entregar, oh meu Deus, essas crianças, cada um para seus papais, venha entregar debaixo da tua bênção. Eu vos abençoo agora, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pode voltar lá, tá bom? Deus abençoe, sem correr, viu bem? Tá abençoado, Deus abençoe, Deus abençoe, viu? Eu amo vocês, tá? Deus abençoe, vai com calma, tá? Você gosta de mim? Ele está falando, não, tio, eu gosto de você. Você gosta mesmo? Eu também gosto de você, tá bom? Deus abençoe. Olha lá, isso aqui vai ser evangelista, ó. Tenha pegada já. Amém. Aproveitando que vocês estão de pés, vamos ler o texto da